Amigos do Brasil, assistem mais um vídeo do canal Edu César Papo de Bola no YouTube. Atualidade e memória, futebol, esportes, comunicação, imprensa esportiva, artes e o que mais der na telha. Pretensamente, vídeos publicados de segunda a sábado, mas vocês já notaram que na primeira semana eu falhei na quinta-feira e no sábado, e na segunda semana eu já estou falhando na segunda-feira, porque o vídeo que estou publicando hoje era para ter sido de ontem, mas ontem houve problemas mil, não tem nem graça falar, até porque também não vai interessar a ninguém, enfim, fato é que vai hoje o assunto, mas é um bom assunto de memória da comunicação, mais uma memória da televisão, mais uma que completa 15 anos, a exemplo do vídeo anterior que foi sobre o Fluminense 3 São Paulo 1 da Libertadores, que acabou passando também na Bandeirantes, além da Globo, por causa do Fox Sports. No assunto de hoje, vou falar sobre 15 anos de duas longas ausências das cabines de um dos principais estádios do futebol do Brasil. No último sábado, Santos 0, Palmeiras 0 foi transmitido pelo Sport TV com sua equipe presente na Vila Belmiro. Jogo inclusive transmitido em 4K e a equipe ficou posicionada bem no estilo fileirinha, do mais alto para o mais baixo em sequência, o Alexandre Losetti, o Everaldo Marques e o Ricardinho. Mas nem sempre foi assim. Em dois momentos, o canal deixou de mandar narradores e comentaristas ao estádio da Baixada Santista. E um deles completou 15 anos nesta segunda-feira, sendo o mais duradouro deles. Antes de destacá-lo, porém, vou recuperar o primeiro porque é importante para o contexto geral. E aí nós vamos voltar a 13 de outubro de 2005, que é o ponto de partida da primeira grande ausência do Sport TV das cabines da Vila Belmiro, reprisando algo que já era feito pela Globo desde alguns anos antes. Foi no jogo Santos 2, Corinthians 3, um dos 11 remarcados daquele campeonato brasileiro que ficou marcado pela máfia do apito, o Edilson Pereira de Carvalho, Paulo José Danelon, enfim. Corinthians ganhou o jogo por 3-2, e aí, enfurecidos com a arbitragem, os torcedores santistas começaram a invadir o campo aos montes, sendo incrível que não houvesse uma tragédia de proporções enormes. Os repórteres, que na época tinham muito mais liberdade para exercer o seu trabalho, inclusive das próprias TVs exibidoras dos campeonatos, não escaparam disso. Nem mesmo os do canal da Globosat. Conforme relatos deles mesmos no ar, Carlos Cereto levou uma cusparada e Marcos Pérez foi ameaçado por torcedores. Mas o pior foi que a cabine do Sport TV foi atacada. E cabe observar que as cabines de imprensa na Vila ficam num local bem acessível aos torcedores, próximos deles. Fios foram puxados e arrancados, equipamentos foram destruídos e por muito pouco não houve agressão a Milton Leite e Maurício Noriega. A imagem de equipamentos destruídos mostrada pelo Milton é negativamente inesquecível. Por causa desse tumulto todo, o Santos foi punido pelo STJD com 3 jogos com portões fechados, a uma distância que não lembro agora se era de 100 ou 150 quilômetros de distância. As partidas foram a derrota por Cruzeiro por 2-0, por 2-1, aliás, no Parque Antártica, a goleada por 4-0 sofrida diante do Internacional no Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, e o 0-0 com o Paraná no Pacaembu, 2 jogos, portanto, na capital paulista. Naquele primeiro momento, a ausência do Sport TV das cabines da Vila Belmiro durou até 23 de julho de 2006. Primeiro jogo ali realizado após a Copa do Mundo na Alemanha, quando J. Júnior e André Rizek compareceram para transmitir Santos 3, Juventude 2. Nem mesmo em jogos mais agudos a exceção era quebrada, tanto que o Milton Leite narrou dos estúdios o título paulista do Alvinegro Praiano nos 2-0 sobre a Portuguesa naquele ano de 2006. E um detalhe,
a transmissão era dos estúdios no Rio de Janeiro. Só ali eram feitos os tubos. Então, quando narradores e comentaristas de outros estados nesse período faziam jogos na Vila Belmiro, tipo São Paulo, ou mesmo eventualmente o pessoal de Minas, Rio Grande do Sul, Nordeste, enfim, era só com eles indo até a sede central da Globosat na capital fluminense, o que durou até pouco tempo atrás, uns 4 ou 5 anos mais ou menos, quando só então passaram a fazer off-tubes também de São Paulo e mais recentemente também de Belo Horizonte e Recife, outras capitais com emissoras próprias da Globo. No caso de São Paulo, isso só tinha acontecido em alguns jogos da própria Copa do Mundo de 2006 com o J. Júnior e o Maurício Noriega, porque eles faziam lá nos estúdios da Globo São Paulo o Seleção Sport TV, que ia ao ar no início da noite, repercutindo o dia no torneio. E aí nós vamos chegar à segunda ausência do Sport TV na Vila Belmiro, que é essa que completou 15 anos ontem. E essa muito mais prolongada, porque dura quase 4 anos. Vê bem, quase 4 anos sem ir a um dos principais estádios do Brasil por causa de incidente violento. Mas aconteceu, é história, não se pode fugir dela. 22 de maio de 2008, o Santos ganha do América por 1-0 nas quartas de final, mas é eliminado da Libertadores porque perdeu o primeiro jogo por 2-0. Depois da partida, era de praxe o Sport TV News ter o ao vivo da equipe que transmitiu o jogo recém-encerrado. E assim seria com o trio que foi à Vila Belmiro, Milton Leite, Miller e Renato Marcília. Quer dizer, na verdade foi, mas não precisou abruptamente terminar. É que a torcida do Peixe de novo estava marara com a arbitragem e descontou sua raiva na equipe do Sport TV, que estava de frente para a câmera e consequentemente de costas para eles, torcedores. Objetos eram arremessados na direção da cabine, que não tinha proteção nenhuma, estava todo mundo descoberto e sob risco, exatamente como naquele 13 de outubro de 2005. Deu para ver, inclusive, um copo de plástico atingir por trás a cabeça do Renato Marcília. Mas e se não fosse um copo de plástico e sim uma pedra? Daqui a pouco poderia até matar o ex-árbitro. Já o ex-jogador estava nitidamente, e com total razão, nervoso ao fazer o seu comentário sobre a eliminação do Peixe. Terminado esse comentário aos trancos e barrancos, imediatamente o narrador chamou os estúdios e, assim que reassumiu a apresentação, a Vanessa Rich pediu desculpas pelo fim abrupto do vivo, justificando, claro, a falta de segurança dos 3 colegas. Naquele dia, ao escrever sobre o assunto no dia seguinte, no caso, ao escrever sobre o assunto na coluna Papo de Mídia no site Papo de Bola, me lembrei imediatamente de uma mensagem que eu tinha recebido 3 dias antes e que eu registrei no site, enviada pelo próprio Milton Leite, referente a uma reportagem que a revista VIP havia publicado na semana anterior e que não foi bem recebida pelo meio jornalístico, sobre times do coração de jornalistas esportivos, muitos dos quais jamais declarando qualquer preferência por esse ou aquele clube. O assunto foi tão forte que inclusive recebeu uma crítica severa de um dos citados na matéria, Vianney Calais, que era da Rádio Gaúcha do jornal Zero Hora, e eu cheguei a publicar no Papo de Bola uma resposta do então editor da revista VIP, Maurício Barros, que hoje é comentarista do Band Esportes, e do diretor de redação, Celso Miranda, que aí já não é o mesmo do Band Esportes, aí é um homônimo no caso. Na mensagem do Milton que eu publiquei, ele disse textualmente, e eu reforço isso, 2 dias antes desse Santos e América do México na Vila Belmiro. Disse ele, eu tô olhando aqui pra colinha, eu sempre esclareço que eu tenho a colinha aqui do notebook porque eu preciso desse apoio aqui pra fazer o vídeo, que só de cabeça eu não lembro de tudo, evidentemente. Disse o Milton Leite, na época.
Mais importante do que ter acertado ou errado o time de cada um é a irresponsabilidade de uma publicação em dar uma informação certa ou errada que coloca em risco a segurança das pessoas que frequentam estádios. Este pessoal não faz ideia da selvageria que existe nas arquibancadas inumeradas. Gente com dinheiro e boa escolaridade também se transforma no estádio. Ao dizer que fulano torce para o time A quando você vai ao estádio do time B, corre risco de ser agredido sem nem saber por quê. Se sem as pessoas declararem para qual time torcem, elas já passam por situações constrangedoras, imagine com uma informação destas. A consequência desse episódio foi notada em 1º de junho de 2008, o primeiro jogo do Peixe em casa após esse da Libertadores. No 0-0 com o São Paulo pelo Brasileirão, apenas os repórteres Carlos Cereto e Marcos Pérez, os mesmos que passaram apuros no Santos e Corinthians de 3 anos antes, estiveram presentes. Narração e comentários foram feitos do Rio de Janeiro por Lucas Pereira e Lédio Carmona. Equipe de cabine, o Sport TV teve na Vila apenas no primeiro jogo do Santos naquele Campeonato Brasileiro, dia 18 de maio, quando J. Júnior e Maurício Noriega compareceram para os 4-0 sobre o Ipatinga. Novamente se repetiu o expediente a partir dali. Mesmo em partidas agudas, locutores de São Paulo só faziam um jogo em Urbano Caldeira quando iam até os estúdios do Rio. Assim foi, por exemplo, com o Milton Leite em 2 finais paulistas, Santos e Corinthians, o 3-1 da ida do Corinthians na ida em 2009, o jogo do golaço do Ronaldo, e o 2-1 santista na volta de 2011, o jogo que o Neymar faz o gol decisivo, na tentativa do Júlio César de defender e a bola entra de mansinho. E com locutores do Rio de Janeiro ou de outros estados também não tinha presença na Vila. Caso, por exemplo, do Luiz Carlos Júnior na final da Copa do Brasil de 2010, que ele narra do estúdio o primeiro Santos e Vitória decisivo, a vitória alvinegra por 2-0. Mas o grande exemplo dessa situação prolongada foi mesmo o memorável Santos 4-5 Flamengo do Brasileirão 2011 com o show do Neymar e do Ronaldinho Gaúcho. Se fossem circunstâncias normais, essa transmissão seria presencial da equipe paulista do Sport TV Premier. Mas nesse caso, optou-se por profissionais do próprio Rio de Janeiro fazendo tubo. Caso do André Lofredo, comentarista, que na verdade é paulista de nascimento, mas é carioca profissionalmente falando. E sobretudo e especialmente do grande afortunado na ocasião, que foi o Daniel Pereira, que assim pôde narrar um jogo espetacular e memorável que ele adiciona com muita satisfação e alegria até hoje ao seu currículo. Santos 4, Flamengo 5, aliás, que de 3 coberturas televisivas teve apenas uma com narrador no estádio, que foi a da Bandeirantes com o Theo José, porque o Luiz Roberto na Globo evidentemente narrou do estúdio. O retorno de narradores e comentaristas do Sport TV foi demorado, porque embora o Campeonato Paulista de 2012 iniciasse em janeiro como de costume, houve reformas no gramado de Urbano Caldeira e apenas em 4 de março ele volta a receber jogos no clássico Santos 1, Corinthians 0, que ainda teve tubo no Premier com narração do Odinei Ribeiro, mas que teve o que o senhor Redundância Redundante definiria como uma surpresa surpreendentemente surpreendente, que foi a TV Globo, a Globo Aberta, mandar o seu pessoal de cabine pro estádio. Sim, depois de uma década. Sim, jogo na Vila Belmiro com equipe de cabine na cabine. Eu só acreditei nisso, inclusive porque na ocasião eu vi fotos postadas pelo Arnaldo César Coelho no dia do jogo em redes sociais que infelizmente não estão mais no ar. Eu até tenho que pesquisar se eu não salvei essa foto, porque eu tenho mania de salvar tudo quanto é foto que eu vejo em rede social. O arquivo que eu tenho de 20 anos de fotos salvas é um negócio impressionante, mas eu vou ter que começar a compartilhar isso com o povo. O Arnaldo postou uma foto que mostrou ele, o Casagrande e o Kleber Machado presentes na Vila Belmiro, algo que até ocorreria outras vezes naquele ano de 2012, mas sem efetivo prolongamento nos tempos seguintes.
Isso aconteceu também, claro, esse retorno ao estádio, porque as cabines foram reformadas e a segurança delas foi aumentada de forma a diminuir muito o risco de gravidades como essas de 2005 e 2008. O jogo da volta do canal pago à Vila Belmiro foi em 25 de março de 2012, vê bem, quase 4 anos depois. Santos 2, Bragantino 0, com o já citado Odinei Ribeiro, acompanhado do comentarista Marcos Caetano. 4 dias depois, quem voltaria à Vila seria, olha aí, Milton Leite, que faria o 5-0 do Peixe sobre o Guaratinguetá, ao lado do Wagner Villaron. E assim permanece até os dias atuais, salvo algumas exceções por outros motivos que não envolveram mais esse específico dilema, sobretudo, especialmente, o caso do período mais grave da pandemia. Próximo jogo do Alvinegro Praiano no Templo Maior será no dia 3 de junho, às 9 da noite, contra o Internacional. Esse foi o vídeo de hoje, então, damas e cavalheiros. Muito obrigado pela audiência que vocês têm dado aqui ao canal. Mais de 400 inscritos até o momento. Eu não vi o número certinho. Vou até entrar aqui, não custa nada aqui. Não é ao vivo, mas façamos de conta que é ao vivo. Entrando aqui no YouTube para conferir enquanto está trocar a conta, alternar a conta. 440 inscritos. Ah, que legal. Muito obrigado, viu, viventes? Muito obrigado mesmo, de verdade. Agradeço pela consideração, pelo carinho, os comentários que têm sido deixados nos vídeos, os likes. Inscrevam-se e ativem as notificações. Mais e mais gente inscrita será muito bem-vinda aqui, como diz, sempre parafraseando o saudoso Antônio Carlos Ferreira quando comentava futebol na Rede Vida. Conte aos amigos, espalhe por aí que o canal Edu César Papo de Bola está no YouTube. Colabore também com o canal, a monetização, eu espero que fique ativa. Tem uns requisitos mínimos que precisam ser preenchidos, questão de horas mínimas, questão de inscritos. No caso, com 1.000 inscritos já ajuda a ativar a monetização, mas precisa também de um número mínimo de horas visualizadas, e aí tá longe, porque eu também não tenho publicação suficiente para isso, mas espero atingir isso logo para também ativar a monetização automática. Enquanto isso, vocês podem colaborar com o canal sendo de sua vontade, pelo Pix, na chave Pix educesar@gmail.com, chave Pix educesar@gmail.com. Eu sempre lembro que não precisa também ninguém colaborar com quantia grande, cada um. Se quiser, tudo bem, ficarei muito agradecido de igual maneira. Mas eu sempre uso o exemplo de que 440 inscritos, se cada um colaborar com um único real, cada um desses 440 colaborando com um único real, ou 2 no máximo, ou 2, 3, enfim, mas uma quantia pequena, simbólica, já dá uma ajuda substancial para manter o site, manter contas vitais aqui para o funcionamento do canal, do site, da internet em dia. Já dá uma ajuda de sobremaneira extremamente valiosa. 1, 2, cada um desses 440 colaborando com ou no máximo R$2 já ajuda de igual maneira. Então é uma maneira também, dentro dessa necessidade de cada um se manter pelas próprias pernas sem patrocínio, até porque eu nunca tive patrocínio efetivo no site ao longo de 2 décadas. Então toda forma sempre ajuda. Fica então sempre a dica da chave Pix educesar@gmail.com. E ao longo dessa semana teremos mais vídeos, mais assuntos do momento, do passado, sem ser saudosista, mas apenas rememorando, porque é importante conhecer sempre para saber mais e mais. Muito assunto, e hoje à noite tem rodada de futebol acontecendo com a Copa Libertadores, a Copa Sul-Americana, e vamos acompanhar tudo lá no Twitter, @Papo de Bola, que eu gosto sempre de acompanhar os jogos, e vocês são muito bem-vindos para comentar as partidas, cornetar, comentar e tudo mais. Um abraço, amigos do Brasil!